Você está em casa, é domingo à noite, aquele horário bom de você ficar pensando em como vai ser a semana, milhões de coisas aparecendo na sua cabeça e de repente, plim, uma notificação no celular. É do banco. Nesse exato momento, o seu corpo entra em estado de sobrevivência. O mesmo sistema que os nossos ancestrais usavam para escapar de predadores está sendo ativado por uma notificação. Uma simples notificação é capaz de gerar todos aqueles sintomas que você já está mais do que acostumado ou acostumada. Mão suando, coração batendo rápido, respiração ofegante, toda aquela coisa que dá um desespero danado. Tudo isso causado apenas por um boleto não pago. Parece até metáfora, né? Mas é biologia, é sistema imune, é sistema nervoso. E hoje eu vou te explicar passo a passo como tudo isso acontece. Como o estresse e as ansiedades do dia a dia podem gerar toda essa resposta na gente. É aí que o seu corpo decide que um boleto não pago é tão perigoso quanto o leão na savana. Pensa num Homo sapiens há cerca de 100 mil anos. Ele levanta, sai da caverna e bum, um leão bem na sua frente. Em uma fração de segundos, o corpo precisa decidir luto ou fujo. Ativou o sistema simpático. De qualquer forma, se você ficar, você vai ter que ter alguma reação. Você vai ter que lutar, você vai ter que se defender, vai ter que lutar pela sua vida, é uma questão de sobrevivência. E se você decidir fugir? Todos os seus músculos vão precisar estar ativos, vai ter que bombear sangue com muita velocidade para ele conseguir correr e fugir desse leão. Tudo isso está relacionado com esse sentimento que a gente tem de coração bombeando muito rápido, de mão suando, de respiração ofegante, porque quando você corre, você fica ofegante, você vai precisar de mandar mais oxigênio para os seus tecidos. Nesse momento, o seu cérebro precisa pensar muito rápido. Então, glicose, manda informação para ele muito rápido. A digestão para. Porque não é hora de digerir, não é hora de mandar sangue lá pro estômago, pro intestino. Digerir comida nesse momento seria desperdício de combustível. E esse sistema funcionou por muitos milhões de anos. O problema é que esse sistema não foi atualizado. Hoje não tem leão, mas tem prazo de entrega, tem prova, tem TCC, tem defesa de pós-graduação, tem chefe reclamando, tem mensagem de WhatsApp domingo 10 horas da noite para resolver o problema de segunda-feira de manhã. Com isso, tanto faz se é um leão ou se é um boleto. O nosso corpo responde da mesma forma. Ele entra em modo de emergência. Só que o medo é normal, né? Todo mundo sente medo em algum momento. Todo mundo precisa dessa emoção em algum momento do nosso dia. Mas quando isso se torna constante, quando ir para o trabalho diariamente é um estresse absurdo, quando acordar pela manhã e viver o seu dia é muito pesado, quando o tempo todo você tem essa descarga de adrenalina, de cortisol no seu corpo, aí é que o problema acontece, porque nem o sistema imune aguenta. O que a gente está vendo aqui hoje é a relação entre cérebro, hormônios e sistema imune. E isso tem nome, se chama psiconeuroimunologia. E não precisa se preocupar com esses nomes complexos, porque aqui a gente vai conversar e eu vou te explicar de uma forma fácil como é que isso acontece, como o estresse ele pode atingir toda a sua resposta, tanto hormonal quanto imunológica, além de, obviamente, o seu estado emocional. Hoje a gente já sabe, com evidências e artigos publicados em diversas e nas melhores revistas do mundo, o quanto toda essa resposta do dia a dia, do universo, da nossa vida, da nossa correria, ela pode atingir a nossa resposta imunológica. Tá, a gente já entendeu então que isso vai ter influência, mas como que essa comunicação acontece? Bom, existem alguns nomes um pouquinho complicados, mas isso não é o importante, não se apega a isso. O que a gente tem que começar entendendo é que o cérebro vai mandar o primeiro sinal. Na hora que você fica nervoso, na hora que você se estressa, na hora que chega a notificação no seu WhatsApp, você já pensa, tudo começa lá no hipotálamo. É uma partezinha do cérebro que vai fazer uma comunicação direta com seus hormônios. Assim que o gatilho é disparado,
Nessa pequena regiãozinha do seu cérebro, o hipotálamo, que controla todos os seus hormônios, ele já vai mandar uma primeira mensagem. Ele vai liberar o hormônio liberador de corticotrofina. Essa molécula é chamada de CRH e ela vai fazer o disparo inicial, é o sinal de alerta do nosso corpo. E aí, essa pequena molécula, o CRH, ela vai viajar até chegar numa regiãozinha muito pequenininha no nosso cérebro que tem o tamanho de uma ervilha e ela é chamada hipófise. Na hipófise, ela vai gerar uma segunda mensagem. Ela libera o ACTH e ele vai viajar pela corrente sanguínea até chegar no seu destino final, as glândulas adrenais. Ou melhor, a gente também pode chamar elas de suprarrenais, porque o rim não fica aqui atrás, ela tá acima do rim, então suprarrenal. E é aí que a história realmente começa, porque quando o ACTH chega nas nossas glândulas suprarrenais, vai avisar para essas glândulas produzir aquele queridinho que a gente já ouve falar demais, o tal do hormônio do estresse, que é chamado de cortisol. E o cortisol, ele é um hormônio esteroide. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele consegue chegar até as nossas células e fazer modificações nelas, inclusive as células do sistema imune. E isso levou muitos anos para ser descoberto, porque antes a gente não sabia que as nossas células imunes tinham a capacidade de reconhecer, de sentir a presença do cortisol, do hormônio do estresse ali no nosso corpo. Hoje a gente já sabe que as células imunes, elas têm receptores. Então, basicamente, o que a gente tem que pensar? Que uma célula, imagina uma célula, ela é uma estruturinha redondinha, bonitinha, que está ali vivendo. Ela pode ser de diversas formas, mas em geral a gente costuma representar ela como uma estrutura redonda. E a gente fala que ela tem um receptor. O que esse receptor ele faz? Ele recebe alguma coisa. Então alguma coisa vai vir aqui e vai se ligar nele. Então se essa é a minha célula e esse é o meu receptor e o meu cortisol está vindo até aqui e está se ligando nesse receptor, a partir desse momento o receptor manda um sinal para a célula e essa célula vai gerar uma resposta a partir do contato com esse hormônio aqui do cortisol que ela recebeu. E a gente sabe que a célula imune tem a capacidade de fazer isso. E o cortisol, ele tem uma função muito importante na resposta imunológica, que é o quê? Uma resposta anti-inflamatória. Então, quando a gente tem o primeiro momento de estresse, de contato ali com aquele cortisol, o que ele vai querer fazer? Regular a nossa resposta imunológica. Então ele vai abaixar, ele vai reduzir toda essa ativação imune que está dentro do nosso corpo. Só que esse cortisol, ele depende também da ação do tempo. Se ele é liberado num momento só, que a gente chama de resposta aguda, o cortisol, então, ele vai trabalhar regulando, como eu disse, essa resposta imunológica. Só que não é como se a gente estivesse suprimindo, reduzindo a ação do sistema imune num todo. Já existem dados mostrando que, por exemplo, algumas células do nosso sistema imune, que são chamadas de natural killer, e também tem o nomezinho de NK, que passando para o português, quer dizer células matadoras naturais, elas vão aumentar a sua proliferação nesse momento do estresse agudo para poder se preparar contra, por exemplo, um possível ferimento. Porque pensa, o seu corpo entende que você está correndo de um leão, que você está lutando com um leão. Então pode ser que você leve uma dentada e o seu corpo vai precisar se preparar para te proteger desse processo. Então algumas células da resposta imunológica vão estar ativadas, mas em geral a gente faz essa modulação para a gente não gastar energia à toa também, porque tudo que o corpo faz gera um gasto de energia. Até aí tudo bem, o nosso corpo foi preparado para trabalhar dessa maneira, foi preparado para agir assim. O problema é quando esse estresse ele passa por tempo demais. Ele para de se transformar em uma resposta de horas ou dias e se transforma em semanas, meses, anos de estresse constante, liberação constante desse cortisol na nossa corrente sanguínea. No sistema imune existem diversos tipos celulares. Então, quando a gente fala em sistema, a gente tem que pensar que ele está acontecendo no nosso corpo todo. E essa é a grande dificuldade, inclusive, de compreender essa resposta imunológica, porque ela é muito ampla. E a gente tem que pensar também na capacidade que o nosso corpo tem de ativar células específicas para fazerem funções específicas. E uma dessas células são chamadas células T. Elas são chamadas tanto de células quanto de linfócitos T, e elas são muito importantes numa resposta que é chamada imune adaptativa para a gente se proteger de alguns invasores do nosso corpo. E esses invasores eles podem ser tanto micro-organismos como outras substâncias que também não são micro-organismos.
E essas células, vamos pensar em micro-organismos que começa ficando um pouquinho mais fácil, essas células T, elas têm a capacidade de contribuir para a morte desses micro-organismos, seja diretamente matando essas células ou esses micro-organismos, ou então ativando outras células que vão ter essa capacidade de matar e voltar o corpo para o estado basal, para o estado de homeostase. Só que quando a gente entra nesse modo de estresse crônico, de ansiedade constante, de medo constante, de liberação de cortisol, de adrenalina, de hormônios que vão gerar o nosso estado de estresse, essas células T, elas começam a fazer um desvio de função. Então, nesse primeiro momento que elas tinham a função de nos proteger caso a gente fosse, por exemplo, infectado por um vírus, ela passa a produzir uma outra resposta que é uma resposta um pouco mais protetora no sentido de alergia, por exemplo. Essa resposta TH1, ela passa para uma resposta mais TH2, em que o nosso corpo ele começa a ficar mais preparado para, por exemplo, ativar mastócitos e liberar histamina. E aí o seu nariz fica escorrendo, você fica com aquele olho ruim, toda aquela resposta alérgica, ela acontece. E aí você pensa assim, poxa, mas uma alergia não é tão ruim assim. Tudo bem, até dá para tomar um antialérgico, dá para seguir a vida normal. Só que pensa, a gente está falando em meses desse estado e a gente está falando também em uma deficiência nessa primeira resposta aqui de combater vírus e bactérias. A gente passa a ter muito mais capacidade de responder contra outras coisas, outras moléculas que, dependendo da situação, nem são tão danosas assim. E a gente deixa de se proteger caso aconteça uma infecção viral ou bacteriana. E aí é que tá o problema, porque o seu sistema imune, o seu corpo, ele fica suscetível. E aí, lembra que eu falei um pouquinho sobre as células NK, as natural killer, matadoras naturais? Elas ficavam mais ativadas, né, no momento de estresse agudo, só que agora não. Agora elas estão suprimidas e caso novamente a gente tenha uma infecção viral ou bacteriana, essas células também são muito importantes para esse controle, elas já não fazem a mesma resposta e além disso elas também são muito importantes para cuidar de uma possível proliferação de células cancerígenas. Então caso a sua célula tenha duplicado ali de uma forma errada, a célula NK vai lá e pum, mata ela rapidamente. Só que se ela tá desativada, se ela está num estado muito baixinho de ativação, o que vai acontecer? Não consegue reagir. E o terceiro ponto é que eu disse que o cortisol ele tem uma resposta anti-inflamatória, né? Vai estar aqui a nossa celulinha, vai estar aqui o nosso receptor, o cortisol vai vir, vai se ligar aqui e vai gerar uma resposta anti-inflamatória baixando essa resposta imune. Só que isso só acontece num momento agudo, no momento em que a resposta acabou de acontecer, que o estresse ele acabou de surgir. Só que se eu me estresso todos os dias, antes de ir para o trabalho, eu penso, meu Deus, eu não quero ver meu chefe, meu Deus, eu não quero ver meu chefe, meu Deus, eu não quero ver meu chefe. Com o passar dos meses, esse cortisol que tinha uma resposta anti-inflamatória, essa célula aqui imune, ela fala, não aguento mais cortisol, guarda esse receptor, e aí o cortisol vem, tenta se ligar e ele não consegue se ligar. O que acontece? Era uma resposta anti-inflamatória que a gente tinha, agora a gente tem boom de resposta inflamatória, pró-inflamatória. Com isso é que a gente começa a ter uma inflamação crônica. E essa inflamação crônica, ela não vai ser absurda, ai meu Deus, eu vou começar, sei lá, embolar, pipocar minha pele toda, não. Ela vai ser uma inflamação de baixo grau. E ela vai ficar ali produzindo algumas moléculazinhas pró-inflamatórias, que a gente chama de citocinas, que conseguem se comunicar com outras células e ficar sempre dando um aviso para essa outra célula, falar assim, aumenta a sua resposta inflamatória, produz um pouquinho mais, fica um pouquinho mais reativa. E isso é o que vai gerar um monte de possibilidade de doenças metabólicas, por exemplo. A obesidade faz isso, aumenta a sua resposta pró-inflamatória basal. A aterosclerose aumenta a sua resposta pró-inflamatória basal. E, enfim, diversas doenças estão relacionadas com isso. Por exemplo, diabetes tipo 2, depressão, ansiedade. E, inclusive, o meu TCC, eu sou biomédica, né? Quando eu estava me formando, eu escolhi fazer o meu TCC justamente com isso, com depressão e ansiedade. Porque quando eu entendi que a resposta imunológica estava diretamente relacionada com como a gente se sente, como a gente pensa, isso explodiu a minha cabeça. Eu fiquei completamente apaixonada por esse tema.
O meu projeto de TCC foi utilizando camundongos, em que eu colocava eles em um modelo de isolamento social, e é mais um ponto mostrando quanto é importante a interação social, o seu grupo, a sua rede de apoio nesse momento. E quando a gente isolava esses camundongos e deixava eles sozinhos na gaiolinha, né? Porque normalmente eles ficam em grupos de 5, mais ou menos. Quando a gente deixava eles sozinhos, dependendo do contexto, ele poderia ficar ou ansioso ou depressivo. E aí eu tratava esses camundongos com ansiolíticos, com antidepressivos, e eles conseguiam melhorar um pouco essa resposta, mas o que fica de informação aqui é que quando eu pego o cérebro desses camundongos, principalmente dos que não foram tratados e só ficaram isolados, eles têm uma resposta inflamatória no próprio sistema nervoso central mais alta do que aqueles animais que não estavam isolados e que viviam em comunidades saudáveis, ou seja, não estavam nem com depressão, nem com ansiedade. E esse foi só o meu TCC, foi um modelo experimental muito simples, mas a gente já tem diversas informações de artigos científicos publicados por revistas muito sérias, mostrando que de fato a depressão e a ansiedade aumentam a resposta inflamatória, que é justamente por esse mecanismo que eu acabei de explicar, que o cortisol vai estar tão alto por tantos meses que ele para de fazer essa resposta anti-inflamatória e passa a produzir uma resposta pró-inflamatória. Então, às vezes a gente pensa assim, que tratar depressão é simplesmente utilizar um antidepressivo, mas não, porque a gente também vai ter uma resposta imunológica por trás. Então, não é só aumentar os níveis de serotonina, por exemplo, que é o que a gente normalmente faz, né? Eu uso um inibidor de recaptação de serotonina, que aí a serotonina vai ficar mais tempo disponível no seu cérebro e assim você consegue ficar um pouquinho mais feliz, já que a serotonina está relacionada com esse hormônio da felicidade. Só que, além disso, a gente tem que pensar também que em diversos momentos, quando a gente tem, por exemplo, um estresse pontual, por exemplo, uma apresentação de um trabalho que é muito importante, você precisa tirar nota máxima, porque se você não for muito bem nesse seminário, nessa apresentação, você não vai ter nota suficiente para passar nessa matéria. E aí você passa cerca de 2 semanas trabalhando loucamente e montando slides e se preparando para a apresentação, e aí você vai lá e apresenta o trabalho. Chegou o final de semana, você chega na sua casa e fala, nossa, agora eu vou tomar um banho, eu vou descansar, eu vou relaxar, porque eu preciso muito me acalmar de todo esse estresse que aconteceu. Então, eu vou abaixar o meu nível de cortisol. E aí, quando você toma o seu banho, deita na sua cama, o que você tem? Uma gripe, um resfriado, uma herpes, aparece aquela bolinha na sua boca. E esse processo, ele também tem nome, que é um processo basicamente de rebaixamento do cortisol. Ele vai abaixar muito a sua resposta imunológica e você vai ficar suscetível às doenças. O sistema imune, ele estava ativo, ele estava funcionando bem, ele estava tudo certo. Só que aí ele fica um pouco mais preguiçoso por conta de todo esse estresse que você teve. Então o cortisol vai lá, se liga na célula, baixa um pouquinho a resposta imune, fica um pouquinho mais anti-inflamatório. E alguns vírus, como o herpes vírus, ele fica ali no seu corpo, se você já foi infectado em algum momento, ele fica ali em estado latente. Ele quer dizer que ele não tá nem vivo nem morto. Ele tá ali vivendo, mas ele quase não tem muita função, só que ele é oportunista, e quando ele tem a oportunidade de agir, porque o seu sistema imune baixou, ele vai e fala, pum, vou ativar de novo. E aí ele se ativa e ele passa a gerar aquelas bolinhas na sua boca, por exemplo, porque o seu estresse foi muito alto e desativou a sua resposta imunológica de proteção. E uma outra coisa também é que esses vírus do herpes zoster, ele tá justamente nos seus neurônios sensoriais. Então a gente está fazendo uma relação direta aqui, ó, entre sistema imune e sistema nervoso, porque esse mesmo vírus, ele está diretamente relacionado com todas as suas emoções. Mas a gente também tem o estresse crônico, e um grupo de Ohio fez um estudo e percebeu que cuidadores de pacientes com Alzheimer desenvolviam uma resposta imunológica muito pior do que pessoas que estão saudáveis e sem estar submetidas a esse estresse. O experimento realizado foi causar algumas feridas nesses cuidadores de idosos e comparar com pessoas saudáveis que não estavam sob esse estresse crônico, que é estar nesse momento de ser o cuidador de alguém. E foi percebido que cerca de 24% das feridas cicatrizavam mais devagar do que em comparação com os indivíduos saudáveis, comprovando mais uma vez que, inclusive no processo de cicatrização de uma lesão, que é extremamente importante para a gente manter a nossa barreira inata intacta, que é a pele,
se a gente está sobre um estresse crônico de muitos e muitos meses, como é para quem está passando por um processo de luto, para quem está com uma pessoa acamada em casa, para quem está com alguma situação de doença, tudo isso desenvolve uma resposta imunológica muito menos responsiva e inclusive no processo de cicatrização de feridas, que é responsável principalmente pelo macrófago M2, que é um macrófago mais anti-inflamatório, esse processo não acontece, indicando também que o estresse crônico ele é um problema geral na nossa vida, não só nos níveis basais de resposta inflamatória, como ele também não tem uma resposta imunológica completa como ela deveria acontecer, como na cicatrização. Mas calma também, não é pra sair por aí achando que o estresse é um grande veneno, que ele é um grande problema na nossa vida. Porque dependendo do tipo de estímulo, esse estresse ele pode ser, pelo contrário, muito positivo. E o maior exemplo disso é o exercício físico, porque quando a gente faz academia, por exemplo, a gente está causando uma lesão no nosso músculo. A gente faz lá bíceps e causa uma lesão, microlesões, né, nesse músculo que precisa se recuperar. E essa recuperação também vai passar por uma resposta inflamatória, também vai passar por um estresse, também vai passar por um processo de, novamente, cicatrização. Só que é observado que no estímulo certo, como o estímulo do exercício físico, esse estresse ele é positivo, porque a recuperação dessas células vai ser muito maior e a resposta imunológica ela vai ficar um pouco mais forte. Um estudo demonstrou que em pessoas que fazem exercício físico de forma regular, principalmente relacionado ao exercício físico aeróbico, mas isso não quer dizer que a musculação não seja positiva, na verdade qualquer tipo de exercício físico é benéfico. Ao observar, né, essas pessoas que fizeram exercício físico aeróbico regularmente, houve aumento das células NK, aquelas que vão te proteger principalmente contra vírus e contra células tumorais. Então, caso você esteja mais suscetível a ter um tumor, essa célula vai conseguir ir lá e vai controlar. E também por células T. Então, as células T, que são aquelas que eu disse que são responsáveis justamente por essa resposta contra os vírus e bactérias, elas ficam mais fortes, indicando então que a gente tem uma melhor capacidade de responder contra micro-organismos quando a gente faz exercício físico de forma regular e, portanto, aumenta a resposta imunológica sob esse estresse controlado. Basicamente, o que isso indica, então, é que o estresse nem sempre é negativo. Ele também pode ser positivo, sendo que quando ele acontece de uma forma aguda, ele tem início, meio e fim e passa, a gente consegue se recuperar e o nosso sistema imunológico consegue ficar até um pouco mais forte. Mas, quando esse estresse é crônico, é constante, é diário, aí a gente tem esse problema de desregulação do sistema imunológico e causa tudo isso que eu já falei pra vocês. Tá, mas e aí então como é que a gente faz pra tentar controlar esse estresse, já que é uma coisa que a gente não consegue evitar, uma notícia ruim, um estresse no trânsito, todas essas situações do dia a dia, certo? Bom, um grande aliado nesse processo é o sono. O cortisol, ele funciona de acordo com o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o claro e o escuro. E durante a noite, o cortisol tá baixinho. Tanto que você às vezes percebe que vai dando fim do dia, quando você tá com alguma dor. Eu torci o pé. E aí eu passei o dia bem e não doeu tanto, mas foi dando 6h30, 7 horas da noite, a minha dor começou a aumentar. Parece que ela só aumentou? Não é só que parece, é que de fato, nesse processo, nesse momento do fim do dia, o nosso cortisol está baixando. E eu falei que o cortisol é anti-inflamatório. Então pensa comigo, se você tem menos cortisol, a sua resposta inflamatória, ela vai dar uma aumentadinha. E é isso que também está diretamente relacionado com a dor, porque a dor e a inflamação, elas andam juntos, inclusive o sinal de dor é um dos 5 sinais de resposta inflamatória. E aí, durante a noite, o nosso cortisol está baixinho. Quer dizer, tá tudo muito controladinho. E é durante esse processo, durante o período da noite, que as nossas células T de memória, elas conseguem aumentar. Porque elas vão estar dependentes de uma citocina chamada IL-12 e essas células T de memória são aquelas células que estão relacionadas com a vacinação. Porque as nossas células imunes, além de tudo, elas também têm memória, elas lembram. Então, uma vez que elas entram em contato com um agente nocivo, por exemplo, o vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, ela entrou em contato por meio da vacina,
o seu sistema imunológico consegue produzir células de memória que vão aumentar essa resposta e ela vai ser muito mais rápida se você entrar em contato novamente com o vírus. É por isso que após a vacinação todo mundo conseguiu sobreviver com tranquilidade à presença desse vírus no nosso organismo, no nosso planeta em geral. Durante a noite, com esse cortisol baixo, é quando essas células de memória conseguem se fortalecer um pouco mais. Então a gente fica um pouco mais tolerante a algumas infecções porque a gente está dormindo bem. E aí, uma coisa interessante é que foi feito um estudo em uma universidade em que as pessoas foram infectadas com o vírus e elas dormiam 7 horas por noite ou elas dormiam menos de 7 horas por noite. E o mais interessante é que as pessoas que dormiam menos de 7 horas por noite, elas tinham a probabilidade de se infectar com o vírus cerca de 3 vezes mais do que as pessoas que dormiram bem, que dormiram uma noite plena por 7, 8 horas de sono, que descansaram, indicando que mesmo com o mesmo nível de carga viral, então eu boto 10 vírus em você, 10 vírus em mim, eu dormi 7 horas, eu vou ter uma resposta bem baixinha, eu vou ficar quase nada doente. Mas você que dormiu muito pouco vai ter uma doença pior do que a minha. Mais uma vez comprovando que o sono tem total relação com o estresse, com a ansiedade, com a depressão e com o sistema imunológico. Um outro fator importante que eu já comentei, que tem até relação com o meu TCC, né, é que o isolamento social ele tem toda a relação também com as doenças que afetam a nossa mente. Então a depressão e a ansiedade, elas também são reduzidas quando a gente tem uma forte rede de apoio e tem o suporte. E inclusive um dos estudos mostra novamente que as pessoas que vivem isoladas e sozinhas, elas têm uma maior incidência de infecção viral por um determinado vírus do que pessoas que vivem em comunidade e são felizes com seus pares. A solidão, então, ela não é só um estado emocional, ela é um estado pró-inflamatório. Além disso também, eu já disse que a depressão não é só uma questão de medicamento, né? Então não basta só o antidepressivo e não basta só a resposta imunológica. Porque um outro estudo demonstrou que pessoas que faziam terapia, especificamente do tipo cognitivo-comportamental, reduziram os níveis de citocinas pró-inflamatórias no seu corpo, como a IL-6. Ou seja, mesmo que a gente não tenha evoluído para responder de uma maneira diferente a um boleto não pago ou a um ataque de um leão, é muito inteligente a forma como o nosso corpo tem de tentar controlar, porque ele, inclusive, está preocupado em tentar evitar que você transmita doenças para outras pessoas. Por isso que quando a gente fica doente, a gente tem aquele estado doente, que é aquela sensação que você tem assim de querer ficar deitado, quietinho, no canto, porque se você sai de casa, você tem a chance de aumentar a propagação desse vírus, dessa bactéria, do que você foi infectado. Então o nosso corpo ele é extremamente inteligente, tanto o nosso sistema imunológico quanto o nosso sistema nervoso, e é por isso que a gente fala que o ser humano é um ser biopsicossocial, porque envolve a biologia, envolve a psicologia e envolve a sociedade. Então não basta apenas a gente fazer análises de camundongos ou análises de experimentos soltos, porque a gente tem que entender que o nosso corpo ele vai sofrer diversas influências do meio externo, seja de pessoas, seja da resposta imunológica, seja da resposta nervosa e seja de como a gente reage com relação a tudo isso. Então não basta você dizer assim também, eu não fico nervoso, eu não me estresso, acontece alguma coisa e eu simplesmente deixo pra lá. Isso não é real, porque se o seu corpo ativou lá aquele eixo que eu te falei do sistema nervoso central, mandou o aviso para a glândula suprarrenal e gerou uma resposta produzindo cortisol, já era. Isso já aconteceu. O seu processo inflamatório, toda aquela resposta, tanto positiva quanto negativa, já está acontecendo. Então o importante é que a gente tente se manter em um estado positivo, claro, com certeza, que a gente realmente não fique cada vez mais nervoso com aquela situação que aconteceu, porque aí de fato você vai continuar enviando mais e mais sinais para o seu sistema nervoso e vai gerar ainda mais hormônios do estresse, mas o importante é que o nosso corpo ele tem a capacidade e a inteligência de responder a tudo que acontece no nosso dia a dia. Por isso, o fato do nosso corpo não diferenciar leão de boleto não é uma crítica ao nosso organismo, é na verdade um elogio a um sistema que foi projetado para sobreviver, porque a gente continua no mesmo modelo de luta ou fuga no nosso dia a dia. O problema nunca foi o estresse em si. O problema é o mundo moderno ter gerado estressores contínuos, constantes, diários, que não tem fim. E além disso, a gente ainda carrega um sistema neuroimunoendócrino que é preparado para reagir a isso todo o tempo. E claro, o conhecimento não resolve isso.
Saber do porquê você está se sentindo mal e qual é a sua resposta, tanto imunológica quanto de insônia, não vai resolver. Você ainda vai continuar tendo herpes. Mas o importante é que o conhecimento ele te faz compreender qual é o processo pelo qual isso acontece. Então você consegue ter uma melhora na sua noite de sono, então você tenta fazer uma higiene do sono. Quando vai abaixando o fim da luz do dia, você já começa a pensar, preciso me acalmar, preciso me desestressar, preciso reduzir tela, e assim você consegue entender a importância do sono nesse processo, a importância de ter um estado de mente tranquilo para poder responder, inclusive de maneira melhor, a sua resposta imunológica. Bom, esse é só o começo. Eu vou falar muito sobre resposta imunológica das coisas aqui no Imunologia das Coisas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa o seu like, faça um comentário, me fala o que você pensou com relação a isso, compartilha com outras pessoas que você sabe que tem interesse de entender melhor como o corpo funciona. E para o próximo vídeo eu vou trazer a relação do nosso intestino com o nosso cérebro, porque se vocês não sabem, a nossa microbiota, aquelas bactériazinhas que estão no nosso intestino, elas também têm uma capacidade absurda de regular o nosso cérebro e que também tem uma relação direta com a depressão. Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau!